Shalom, meus amados, shalom, a paz do Senhor a todos. Estou aqui mais uma vez com vocês para poder trazer mais um relato bíblico, das nossas escrituras sagradas. Quero primeiramente agradecer o carinho de todos. Ontem fizemos vídeo, foi muito bacana, a pregação maravilhosa. João 14, foi muito bom. Obrigado, carinho de todos, as mensagens aí, enfim. Tudo para a honra e a glória do nosso Deus. Então que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Pessoal, antes de iniciar o vídeo aqui, vai ter algumas palavras que eu vou estar mais gesticulando do que falando, tá bom? Então, tenho certeza que o Espírito Santo vai pôr no entendimento de vocês o que quer dizer aquele gesto, tá bom? Porém, se atente, tá? Além de você ouvir, quando você estiver ouvindo, olhe para o vídeo para que você entenda também, enfim. Por quê? Por algoritmo aí, as diretrizes, enfim, algumas coisas não derrubar, pessoal? Não deixar que o vídeo vá mais longe. Infelizmente a gente colocamos em nossas plataformas aí e não está tomando aquela proporção toda devido a algumas palavras, Então colocamos aí no YouTube, que já é o canal, colocamos também no Instagram, no Message. Colocamos aí também no WhatsApp, mandamos nos nossos grupos. E muitas das pessoas, às vezes o YouTube não está conseguindo entregar muito longe devido a algumas coisas, mas enfim, também serve para o Instagram também. Então eu vou estar gesticulando, às vezes eu vou estar dando uma parada no que vou falar, se assim o Espírito Santo me conceder, senão a gente vamos falar o que tem que ser dito mesmo, tá bom? Eu quero só que vocês entendam que não vai ser tirado e nem colocado nada. A realidade do Evangelho é essa, tá bom? O Evangelho daqui, das Escrituras Sagradas, tá? Nossa Bíblia Sagrada. Então é saindo daqui. Não é que eu criei ou que alguém me enviou o que eu escrevi, não. É os relatos bíblicos. É a história. É a história do povo hebreu, a história do povo judeu, a história do Messias, a história de Jesus, a história das duas nuvens. Como assim as duas nuvens? A que caminhava com o povo do Eterno no deserto. Que tem números, Deuteronômios, Levíticos, enfim. Os 5 primeiros livros da Bíblia são ali as passagens que Deus mais esteve próximo do seu povo, que Deus mostrou como teria que fazer para poder estar ao lado do Eterno, para poder estar do lado de Deus, para poder caminhar segundo a palavra dele, segundo as leis, tá bom? Então entenda as leis, os mandamentos, a exortação. Entenda, meus amados, é sempre bom você ler a Bíblia nesse sentido de você entender o que temos que fazer. Eu já vou entrar aqui na palavra, só um minutinho, já foi 3 minutos e 12 de vídeo, mas eu já vou entrar. É só para que você entenda, tá bom? Então para que entre no seu entendimento. Porque muitas das vezes a gente lê 1 ou 2 versículos, mas não vê o que vem antes e o que vem depois, não vai preencher aquilo que tem que ser preenchido. Tá bom? Então entendam, em nome de Jesus, entendam. Deixe os seus ouvidos aguçados, pare tudo que você está fazendo. Seja à noite, seja de madrugada, seja de dia. Tire um tempo, ouça, leia a palavra de Deus. Ah, mas eu não sei ler. Vá lá no YouTube, coloque lá Isaías, Bíblia falada, que vai aparecer o livro de Isaías, Deuteronômios, Levíticos, Números, Gênesis, enfim, Salmos, vai falar todos. Já que você não sabe ler, você coloque e vai falar. E ali você deixa entrar assim, a voz do que clama no deserto, aqui, a palavra do Eterno. Então você ouvindo, você meditando, você vai ver que o Espírito Santo vai falar dentro de vós, tá? Então fiquem atentos ao que vai ser dito aqui agora, ao que vai sair daqui, das Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Vamos lá? Então aqui, vamos começar em Isaías. Isaías 38 relata sobre a doença de Ezequias, sobre a enfermidade que Ezequias estava e sobre o que foi colocado ali à prova. Olha só, para você ver, é muito forte, olha só. Ezequias era um rei que tinha Israel. Então tá aqui, a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Isaías 38, vamos dar início aqui, Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele
Esaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Meus amados, só nesses 2 versículos, olha o que mostra a intimidade de um profeta e olha o tamanho da intimidade do outro homem de Deus. O profeta ali veio trazer um relato ao rei, veio trazer o que era para o rei fazer. Olha só, e que notícia o profeta veio trazer, hein? Mas veio trazer a quem? A qualquer um? Não. Veio trazer a quem? A um que não tem compromisso com a palavra de Deus? Não. Ah, mas vem cá, mas ele era rei. Saul também foi rei de Israel, porém fez tudo ao contrário. Ezequias foi rei de Israel, mas não fez ao contrário. Então preste atenção. Então aqui diz que quando ele veio e ali lhe deu aquela notícia ao rei, o rei se entristeceu. É óbvio, quem é que vai ter uma notícia dessa e vai se alegrar? Mas enfim, carnalmente ele se entristeceu. Mas o espírito que estava dentro dele, a fé que ele tinha dentro dele, saltou também. Não de alegria, mas saltou para poder reivindicar, para poder falar, calma aí, como assim eu vou morrer? Então é assim que é a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas se encontram em uma situação que ela quer ir na força do braço. Muitas das vezes se encontra em uma situação que ele ou ela deixa a circunstância, a situação tomar conta daquilo tudo e deixa de ouvir a voz do Eterno. Aí não ouve a voz de Deus, aí se perde nos seus próprios pensamentos, se perde na sua própria dúvida mediante a fé supostamente que tenham no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se perdem. Muitas das vezes a situação não é legal, muitas das vezes o pecado já está ali tomando conta, a mente está bombardeada de pensamentos, de enganos, de mentiras, de prostituição, enfim, já está tomada pelo pensamento do mal, pensamento negativo. Por isso que tem a diferença daquele que serve da maneira correta e tem a diferença daquele que serve de qualquer jeito. É fato, é bíblico. Porque a própria palavra de Deus já diz que a árvore, ela é conhecida pelos frutos. Mas a Bíblia também relata que ela é cortada. E assim ela é caída só ao cheiro das águas. Onde eu falei isso? Aos cheiros das águas é a palavra. Aos cheiros das águas é a fé que brota dentro da árvore cortada. Mas para que aos cheiros das águas brote dentro dela a fé renasça, ela tem que andar aqui, ó. Ela tem que andar conforme Ezequias andava. Ela tem que andar conforme o profeta andava, porque o profeta falava no nome do Senhor, não falava no nome dele, não falava no nome de placa. O profeta ali, instruído pelo Eterno, falava no nome do Deus vivo. E assim quem tem ouvido, que ouça. Mas não só é ouvir, dar aquela alegria, daquele êxtase, nossa, que bênção e pronto, passou, não. É ouvir, guardar e praticar. São 3 estágios: o ouvir, o guardar e sentir o desejo dentro do coração de praticar. Para que sobrevenha sobre a mulher, sobre o homem, sobre o servo, temente a Deus, não que vive de qualquer jeito,
temente ao Senhor, não aquele que está no meio do oba-oba e está tudo legal. Dentro da igreja é fácil a gente adorar a Cristo. Eu quero ver no campo de batalha, no meio da guerra, você só com a espada e o escudo, e você fala: Deus, a espada e o escudo para mim nada serve espiritualmente, só serve no mundo físico. Mas eu sei que se a minha armadura espiritual tiver centralizada na tua vontade, nada vai sobrevir sobre mim. Então é aí que você conhece quem é dentro e quem é fora. Assim foi Ezequias. Assim era a vida do profeta, do homem de Deus. Eram tementes à palavra de Deus, andava nos caminhos de Deus, não praticava de qualquer jeito, não praticava na bagunça, no oba-oba, não. Então ali, quando o profeta anunciou ao rei que ele tinha que arrumar a casa dele, que no 2 diz, o profeta falou que ele tinha que arrumar. Por quê? Porque uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, profeta, dizendo: diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só, ainda é o primeiro versículo. Agora vamos lá para o segundo. O que fez o rei? Pulou, esperneou, ele se encheu de autoestima, ele se encheu de que, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Ele se encheu do ego do homem? Não. Ele olhou para a situação dele, que ele era rei? Não. Ele olhou para a posição dele? Não. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Prostrou-se, virou o rosto dele. Virou o rosto dele. A parede, ali Ezequias teve uma intimidade com quem ele já era íntimo. Vocês entenderam agora? A gente viver de qualquer jeito, dentro é uma coisa, fora é outra coisa. É isso, você não tem intimidade. Você parece que tem intimidade, mas não tem. Porque quando Ezequias recebeu aquela notícia, ele virou o rosto e clamou ao Deus vivo. Já diz aqui no 3, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Meus amados, isso daqui, esses 3 versículos, já é uma pregação para horas. Para horas, por quê? Porque aqui diz que ele confiava em Deus. A narrativa já nos traz aqui que ele acreditava que o que ele estava fazendo para o eterno, para Deus, era sincero. A oração de Ezequias era ouvida. A oração do profeta que ali foi lhe falar, Ezequias acreditou, porque era um homem qualquer? Não. Era uma pessoa que tinha dupla personalidade que lhe falou aquilo? Não. Era uma pessoa que estava vivendo por placa, por status, por fama, por dinheiro? Não. Era uma pessoa que andava em retidão. Era uma pessoa que era temente. Era uma pessoa que tinha intimidade. Era um profeta que tinha intimidade. Sabia o que ouvia de Deus e sabia o que tinha que falar de Deus. Então Ezequias ouviu e acreditou que foi o próprio Deus que falou. Por quê? Porque ele andava em retidão. Por isso que ele virou o rosto e clamou a Deus. Falou: Senhor, palavras minhas, creio eu que ele deve ter falado: Senhor, mas por que isso? Eu estou andando nos teus caminhos, eu não me desvio dele. Olha só, a narrativa bíblica também fala. Então o que acontece? Para ele falar aquilo é porque ele tinha intimidade. E quem veio lhe trazer a notícia e por quem veio essa notícia? Olha só que forte. Então entenda os porquês e por quem. Deus falou para o profeta falou para Ezequias. Ezequias voltou para Deus,
Você acha que Deus já não sabia o que Ezequias iria falar? Você acha que Deus não sabia quem era Ezequias? Você acha que Deus estava ali, eu vou falar só para ver? Não, Deus já sabia o que ele iria fazer. Aqui nessa parte não relata, meus amados. Abrindo um parênteses aqui. Aqui diz que o rei Ezequias estava naquela semana da expiação de Deus. Aqui não diz, mas os grandes estudiosos de Israel, diz os grandes rabinos, diz que Ezequias estava encaixado naquele ciclo. Olha só que forte, porque a Bíblia mesmo já relata que Deus não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa daquilo que fala. Então, se Deus falou para o seu profeta entregar a notícia, como é que Deus iria revogar? Sendo que Deus já mandou a notícia de morte. Olha só como é que se encaixa as coisas. Olha só que como a própria Bíblia diz que o homem padece por falta de conhecimento, sabedoria bíblica. Não teologia falha, essas escatologias daí de hoje não. É na palavra de Deus. É nas grandes revelações que já nos traz as escrituras sagradas. Não é no que eu ouvi que eu acho, não. João 8,32, conhecereis a verdade. Está aqui, e a verdade vos libertará. É fato. Então é assim que funciona. Então quando Ezequias virou o rosto, olha só para você ver. Então Deus se arrependeu? Não, olha só, vai se encaixar. O Yom Kippur, vocês já ouviram falar o dia da expiação? Quando Deus abre o seu livro e decide quem no ano que vem vai descer à sepultura e quem vai ganhar mais anos de vida. É muito forte, meus amados. É muito forte. Então quando Ezequias virou ali, Deus ouviu o clamor de Ezequias. Deus estava com o livro da vida ali aberto. É muito forte. Então Deus falou, espera aí meu profeta, vá lá, volte. Olha só, creio eu que Deus foi lá e escreveu Ezequias mais 15 anos de vida. Vá lá e fala para Ezequias que ele tem mais 15 anos de vida, olha só. Assim como também foi a rainha Esther. No Purim, nas festas. Quando ela pediu ali o povo, todo o povo ali, judeu, até os animais fez o jejum. Estava também dentro desse círculo. Meus amados. Por isso que a palavra de Deus diz, já vou fechar o parênteses, nós vamos voltar. O parênteses está aberto ainda. Por isso que a palavra de Deus mesmo diz, por ela mesmo, o meu povo padece por falta de conhecimento, sabedoria, porque muitas das vezes ouve, guarda, mas não a pratica. Aí quando fecha os olhos sente uma emoção, pratica por emoção, mas na realidade do mundo físico com o espiritual, não tem intimidade com Deus, não sabe o que é espiritual e o que é carnal, não sabe o que é carnal ou espiritual, enfim, só sabe o que é uma mera emoção. Abriu os olhos, olhou a realidade, está enxergando o mundo físico, mas está esquecendo de viver no mundo espiritual. É assim que tem que funcionar. É as leis. Se você andar na lei, certamente o mundo espiritual vai ser ativo dentro de você. Você vai entender o que está acontecendo. Assim foi Ezequias. Ezequias manifestou dentro dele o que ele sabia que ele tinha, intimidade. Agora vamos voltar, fechou o parênteses, vamos voltar. Então Ezequias tinha intimidade, por isso que ele rogou, por isso que ele orou, por isso que ele chorou, por isso que ele pediu. Mas Senhor, aqui eu vou ler de novo, e disse, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti, em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias fez o que era bom aos olhos do homem, aos olhos dele. Olha só, a lei já está aí, a obediência já está aí. Ezequias andou em obediência. Ezequias não andou com emoção, Ezequias andou em retidão. Ezequias não andou com o espírito do mundo, andou com o espírito do eterno. Ezequias não caminhou com qualquer um, caminhou ali na santidade do eterno. Ezequias não caminhou achando, eu sou rei, eu tudo posso, eu vou fazer o que eu quero e pronto, acabou. Como fez Saul. Saul se perdeu assim. Saul se perdeu assim, meus amados. E muitos outros se perderam assim. E o povo pereceu.
devido ao rei não saber governar. O povo sofreu porque também perdia um rei, a qual eles já tinham espiritual, que era o profeta. Samuel ali estava regendo pelo povo de Israel, mas o povo não, nós queremos o rei, nós queremos o homem carne, nós queremos ver o homem. Aí quando Deus falou, tá bom Samuel, vai lá, dá o rei pro povo, fala que eles vão ter, mas vão ter leis, que vai afetar o quê? A carne. Você acha que eles ligaram para o que iria acontecer com a carne? Era o que eles queriam, era o que a carne queriam. Era ter um rei para beber, para festejar, para ver. E o rei espiritual que eles tinham, eles não valorizaram, deram mais valor ao homem da carne. Deram mais valores aos prazeres da carne, não ao espiritual. Pois Ezequias foi totalmente ao contrário. Ezequias prostrou-se, virou e clamou. Então aqui que vai entrar agora a parte fundamental desse vídeo, a parte fundamental não do vídeo, da palavra que aqui eu estou falando diante do vídeo. Palavra de Deus, porque o vídeo e eu não somos nada. Não. Que Deus ele seja glorificado em tudo, tá bom? O vídeo não é nada, mas é a palavra daqui, ó, que vale muito. Então quando o rei Ezequias ele virou, ele sabia que ele andava na lei, ele sabia que ele era obediente a Deus, ele sabia que ele não andava no oba-oba, ele sabia que mesmo ele ser um rei, ele era o mais humilde, o menor de todos, perante a Deus, ele tinha uma reverência para com Deus. Então vamos lá aqui para a gente continuar no 4, tá bom? 38:4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei da mão do rei da Síria, a ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade. Olha só que forte. Além de Deus ainda dar a vida, além de Deus mostrar que ele era Deus ali com Ezequias, Deus ainda iria guardar ele do que estava vindo. Deus ainda iria dar-lhes bênção ainda, através daqueles 15 anos de vida. Deus ainda iria lhe acrescentar muitas vitórias de guerra. Deus ainda ia lhe acrescentar muitas riquezas. Deus ainda ia lhe apresentar muito ainda do fruto do Espírito, do fruto do Deus vivo dentro dele, do fruto de Deus dentro dele. Então o profeta, quando falou aquilo, creio eu que Ezequias deve ter se alegrado, deve ter agradecido a Deus. Aí aqui, ó, no 8 diz, eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelo grau que já tinha andado. Olha só, meus amados. Olha o tamanho do poder de Deus. Olha o que Deus faz. Olha só o poder que Deus tem para poder realizar coisas magníficas em nossas vidas. Na sua vida, Olha só. Deus, ele voltou o tempo. É muito forte. Assim quando ele também parou o sol, quando Josué estava na batalha. Vocês lembram? Que não podia se escurecer, porque o exército inimigo, eles eram estrategistas na onde? Ao cair da noite, ao anoitecer, eles eram bons. Eles tinham boas estratégias no escuro, na noite. E Deus assim segurou o sol. Falou, Josué, não vai escurecer até você vencer os povos. Olha só que forte. Não vai se escurecer até você vencer a batalha. E assim a batalha continuou. E Josué assim venceu. Olha só aqui. Deus parou novamente o tempo. É muito forte. Olha só o que Deus faz pelo homem, pela uma mulher, pelo um servo que clama a Ele, que anda em seus estatutos, que anda nas... Meus amados, estatutos, leis, são tudo aquilo que abrange
a nossa intimidade com Deus. É que obediência é tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Estatutos é tudo aquilo que nos traz Deus até nós e nos leva até Ele também. Porque Deus, Ele se alegra no coração quebrantado. Para você estar quebrantando o coração, porque você está rogando ao Deus Altíssimo. Então Deus, Ele vai ouvir suas orações e vai se aproximar. Então olha só, Deus parou o tempo, Deus voltou o tempo. Tudo isso porque o seu servo é obediente a Ele, era obediente naquela ocasião. Olha só, a obediência nos leva a crer que Deus, Ele é Deus. Como é que eu vou crer se eu não sou obediente? É uma troca, não é uma barganha, é uma troca. Então, quando você se arrepende de coração e você busca a presença de Deus, certamente Ele ouvirá. Mas quando você se arrepende da boca para fora, ou da mente, ou da emoção, você vai sentir um êxtase. Nossa, que bom a presença de Deus. Abrir os olhos, a realidade é outra. Porque foi uma mera emoção. Deus, Ele te mostrou que Ele está ali contigo, no seu íntimo. Mas quando você abriu os olhos, que você viu outras coisas, você perdeu a intimidade. Ah, mas tem como não perder a intimidade? Tem sim, Ezequias era um desses. Os profetas eram um desses. Nós somos um desses. Basta só a gente manifestar o Deus vivo dentro de nós. Basta só a gente andar nos seus estatutos. Basta só a gente crer, para que certamente veremos a glória de Deus. Mas se for ficar no oba-oba, na mentira, não. Você vai viver de ilusão. Você vai viver igual Saul, só na ilusão. Saul na frente dos profetas era um, nas costas dos profetas era outro. Assim também estão as pessoas dentro das igrejas. Dentro da igreja é uma coisa, fora é outra coisa. Isso daí se encaixa em muitas narrativas, meus irmãos. No hebraico, isso daí chama-se... A pessoa está dentro de um invólucro. O invólucro no hebraico é uma casca. A pessoa está ali dentro do mundinho dela, assim, ó. Ali dentro da igreja é uma casquinha, ela criou aquela casca. Então as pessoas estão vendo que ela é dentro. Agora quando ela sai para fora, ela abre aquela casca. Aí brota o ser humano que tem dentro dela, que não é o eterno. Aí lá dentro ela permite que o eterno cubra ela. Porque a presença de Deus, ela é existente em todos os lugares. Então ali cobre ela. Ela não permite que entre dentro dela. Então cobrindo ela vai estar ali arrodeada só pela intimidade. Ela vai estar arrodeada pela glória de Deus. Ela vai estar arrodeada pela misericórdia, mas ela não vai deixar penetrar dentro dela, entrar na mente, entrar no seu coração. Ela vai viver de qualquer jeito. Então é um invólucro, é um clipar, é uma casca que as pessoas têm. Aí quando sai para fora, elas saem. Aí elas mostram quem realmente ela é. E o profeta não era dessa maneira. O rei Ezequias não era dessa maneira. Tinha intimidade com Deus. Sabia quem era Deus na vida deles. E Deus sabia quem era eles diante dele. Deus não só cobria eles, como estava dentro deles. Então tanto faz a proteção fora de Deus, como eles também poderiam manifestar ela de dentro. Então ela poderia sair de dentro deles e cobrir eles. Como também já estava coberta pela proteção de Deus, pela fé, pela força, ele já era coberto. Então ele se fez, ele deixou que entrasse dentro dele, e quando ele manifestava, saiu o poder de Deus e o cobria. Assim tem que ser a minha vida e a sua, a nossa vida. Quando passamos a andar em retidão, passamos a ouvir a voz de Deus, passamos a ter intimidade, nós fazemos isso. Nós ouvimos, guardamos, deixamos ele aqui fazer morada, clamamos a ele, assim ele sai e nos protege. É assim que funciona. Agora, para que nós possamos ouvir a sua lei, para que nós possamos ouvir e ser obediente, temos que guardar, processar o que tem que ser feito. Temos que processar o que ouvimos aqui, ó.
E temos que guardar a sua lei aqui, ó, os seus mandamentos dentro de nós, para na hora oportuna nós manifestar e Deus falar: eu sou contigo. Não é a gente usar esse versículo, vai, filho, que eu sou contigo. Mas e nós? É com Ele? Nós estamos com Ele? Ele está dentro de nós? É essa que é a questão. Do vai que eu sou contigo. Mas até onde que você vai com Ele? Até onde que você está disposto a estar com Deus? Até onde? Então, muitas das vezes as pessoas confundem andar com Cristo e estar com Cristo. Andar com Deus e estar com Deus são pronúncias diferentes. As duas passam a ser existentes, mas são pronúncias diferentes. Porque você andar com Deus é você estar em qualquer lugar, porque ali Ele está contigo. Agora você está com Ele, Ele está guardado dentro de você. Ele está aqui, ó, no seu coração. É Ele tomar a sua mente, é Ele usar a sua boca, usar as suas mãos. Então é você estar com Ele. Você andar com Ele é quando Ele está em todos os lugares. Agora você está com Ele, Ele está dentro. Para quando você invocar Ele, Ele sai e te proteja e te dá aquilo que é necessário. Essa é a diferença. Mas o Deus, Ele é o mesmo. Porque tudo é dele e tudo é para Ele. Ele criou todas as coisas, por isso que Ele está em todos os lugares. Ele criou tudo. Então como eu posso falar, eu não estou com Deus, mas Ele está contigo. Eu não ando com Ele, mas Ele caminha contigo. Porque Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então essa é a diferença. Então aqui, quando o rei Ezequias clamou, quando o profeta falou, que o profeta voltou, creio eu que o profeta até se alegrou. O profeta deve ter se alegrado. O profeta deve ter falado: ô Senhor, que bom, eu vou lá agora correndo dar notícia. E voltou e com certeza pegou Ezequias triste. Quando falou, com certeza o semblante dele mudou na hora. Com certeza Ezequias deve ter falado: Senhor, é bom ser fiel a Ti. Como é bom, Senhor, andar contigo e deixar o Senhor me conduzir. Como é bom. Com certeza Ezequias falou isso. É o que falta no povo hoje. É o que falta dentro de cada um, dentro do povo de Deus. O que falta é isso, é obediência. É andar em retidão. Então vamos lá para que você entenda andar em retidão, a obediência. O que nos leva, está aqui, ó, no 9, ó. Cântico de Ezequias, rei de Judá. Perdoe, meus irmãos, eu falei rei de Israel, não, voltando. Rei de Judá, me perdoe. Rei de Israel foi Saul, tá bom? Me perdoe. Então vamos lá, tá? Só corrigindo. Rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade, eu disse: na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do resto de meus anos. E disse: já não vereis mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. Olha só que forte. Olha só o que Ezequias já estava vendo. Olha só a intimidade dele, o que levou ele a esse estágio. Olha só para vocês verem. Então vamos aqui no 13. Ó. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão, quebrou todos os meus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás. Com grol ou andorinha, assim eu chiriava e gemia como a pomba, alçava os olhos aos altos. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi como Mo prometeu, assim o fez, assim passarei mansamente por todos os meus anos. Olha só, aqui está assim, ó, assim como Mo, tá? Não está como me prometeu, tá bom, meus irmãos? Na minha pronúncia está assim, assim como Mo prometeu, assim o fez, assim passarei mansamente por todos os meus anos por causa da amargura da minha alma. E aqui diz aqui no 16, olha só, o Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Olha só.
Olha só a intimidade. Olha só, ele chegou em uma tristeza, em um nível de que ele não deixou a mente. Ele não deixou os problemas, ele não deixou a morte. Ele não deixou, muitas das vezes, que acontece a falta de fé falar dentro dele. Porque para a gente clamar é porque estamos com fé. Para a gente ser atendido é porque temos a certeza de que vamos ser atendidos devido à fé que o Eterno nos deu pela misericórdia. Então olha só como que é forte, meus amados. Olha só. Para a gente clamar é porque temos fé que aquele clamor Deus vai ouvir. Porque a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem dinheiro. Não, né? Sem casa. É impossível agradar o Deus sem o quê? Sem status, sem fama. Não, meus irmãos, é impossível agradar a Deus sem fé. Deus, ele se move a nosso favor através da nossa fé. Quando queimamos a nossa fé, ela sobe como um incenso às narinas do Eterno, porque a fé nos traz a certeza daquilo que não existe a passar a existir. E Deus, como Ele é criador, soberano sobre todas as coisas, Ele sabe que você está pedindo algo impossível que não existe. Então, por Ele ver sinceridade dentro de cada um, meu amigo, não tem como Deus não se comprazer ali, não tem como Ele não ter prazer em atender o justo. Elias, quando pediu chove fogo do céu, que caia fogo, me perdoe, Elias pediu com a certeza. Mas é Elias, mas ele tinha a mesma certeza que eu e você, todos nós temos, que Deus iria ouvir o clamor dele. Assim somos nós, assim é você. Homem, mulher, jovem. Quando pedimos com fé, que a nossa oração sobe como um incenso, que chega até o trono do Deus vivo, ele fala, não tem como eu não ouvir. Assim como foi a mulher hemorrágica que só tocou na orla do Filho do Eterno. Só tocou, ele não viu. Muitos podem falar, mas ele era Deus. Era para acontecer. Não, meus amados. Tira esse mas era. Não, esquece essa parte. Vamos pela fé daquela mulher. Daquela mulher, me perdoe. Vamos pela fé daquela mulher. Vamos pelo que ela tirou de dentro dela, o que ela invocou de dentro dela. Quando ela tocou, foi a orla? Não. Quando ela tocou, foi Jesus? Não. Fez parte, mas não foi naquele momento, não. Foi a fé dela que a trouxe. Então, quando ela tocou, não tinha como não sair em virtude do Filho do Eterno. Por que não tinha? Porque a fé dela despertou nela o que não era existente naquele momento. Olha só como que é forte. Assim é na sua vida. Mas muitas das vezes deixamos para clamar da maneira correta quando já não há mais o que fazer. Deixamos a clamar quando já estamos acamados. Deixamos assim na hora, deixamos ali para cima da hora quando o câncer já está comendo. Deixamos ali para a última hora quando a AIDS, quando a lepra, quando a desgraça já assolou tudo. Mas não é tarde demais, nunca é tarde. Nunca é tarde. Para aquela mulher não foi tarde. Para Jesus na cruz não foi tarde. Para João não foi tarde. Para Eliseu e Elias não foi tarde. Eles sempre clamaram na hora que tinha que clamar, e Deus assim ouvia. Para Ezequias não foi tarde, ele clamou na hora que era para clamar. Para a mulher do fluxo de sangue não foi tarde, ela tocou na hora que era para tocar. Mas passou muitos anos, e se ela, antes de gastar tudo, conhecendo as histórias, conhecendo quem era o Messias, quem era Jesus, por que ela não foi ao encontro dele? Será que nunca falaram dela para ele? Será que ela nunca ouviu falar de Jesus, o que curava no nome do Altíssimo? Será que ela nunca ouviu falar? Ou será que ela viu recursos nela? Ou será que ela viu recursos aqui no Deus desse mundo? É aí que está, meus amados, a diferença. É aí que está você manifestar o Deus do Eterno.
o Deus eterno, me perdoe. É aí que está a diferença de você manifestar o nome do Filho do Altíssimo. É aí que está a diferença. De você acender dentro de você a tocha, a fé, a esperança de que ainda tem chance de você fazer certo. Tem chance de você não errar mais. Tem chance de você se arrepender. A Bíblia fala: arrependei-vos. Arrependei-vos enquanto há tempo. Arrependei-vos enquanto Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Arrependei-vos, para que a glória do Eterno venha sobre nós. O poder do Deus Altíssimo venha sobre nós. Arrependei-vos. João Batista já falava assim no seu batismo: raça de víboras, quem te ensinou a fugir da ira de Deus? É muito forte, meus amados. Arrependei-vos, é isso que a Bíblia quer, porque o arrependimento vai nos provocar a fé vai nos trazer a essência do poder de Deus. É fato, é bíblico, é a palavra que se cumpre dentro de você, é a palavra que vai ser cumprida através da sua entrega. Ou está com Deus ou não está, ou está na lei ou está fora da lei, não tem para onde ir. Ou você obedece ou desobedece. Ah, mas eu acho que... Não tem negócio de acho. Ou está do lado bom ou está do lado ruim. É fato, é assim que acontece. Cristo, quando chamou os seus discípulos, alguns que ele ali chamou, não queria ir. Largue tudo. Igual o jovem rico. Largue tudo e venha, me siga. O que ele fez? Não quis. As riquezas do mundo atraiu ele mais. A riqueza, o Deus Mamon, atraiu ele mais. E assim mesmo Judas, que andou com ele, certamente curou também, ajudou, esteve ali, permitiu. Judas permitiu. Você acha que poderia ser pego qualquer um ali? Satanás peneirou Pedro, lembra? Peneirou não, pediu para lhe peneirar. Vocês lembram? Jesus falou: Pedro, Satanás pediu para lhe peneirar. Olha só. Então Satanás estava rodeando todos eles. O inimigo, o adversário, estava rodeando todos eles. Pegou o mais fraco. Pegou aquele que já não tinha mais compromisso, mas estava dentro da onde? Estava na onde? Estava dentro da casa onde Jesus estava. Dormia, comia na mesa. Tinha contato visual, físico, espiritual com o Filho do Eterno, com Jesus. E o que Judas fez? Não deixou florar dentro dele o que? O Espírito. Deixou florar aquilo que a carne quer que flore dentro de todos. Deixou florar dentro de cada um aquilo que a carne almeja, que é destruir-nos. Então é isso que as pessoas muitas das vezes deixam. Aí vem a doença, vem a desgraça. Aí dá um nome para tudo aquilo que acontece. Só tem um nome, meus amados, isso daí. Só tem um nome: falta de fé. Falta de entrega, falta de compromisso. A falta de fé causa isso tudo. A distância de Deus causa isso tudo. A ausência, né? Causa essas desgraças tudo. Aí quando sobrevém a desgraça sobre o homem, aí aqui dentro dele ele começa a fazer a destruição maior do que a que já está prevista. Muitas das vezes o adversário ele só joga as pedras no caminho. Se você tiver com os olhos vendados, o que vai acontecer? Você vai tropeçar e cair. Se você está na luz, se você está caminhando com Cristo, se você está caminhando com Deus, você vai ver os obstáculos. Você vai ver as pedras. As pessoas falam: eu vou pegar e vou construir uma casinha. Não, eu vou me desviar. Eu não vou construir uma casa com que o mal está me servindo. Eu vou me desviar dela para me poder conquistar o que está por vir na minha vida. Porque Cristo está me dando. O Eterno vai te dar. A cura, o Eterno vai te dar. A força, o Eterno vai te dar. A fé, que muitas das vezes está apagada. Então pare de ficar construindo castelinhos com a pedra que o seu adversário te dá. Pare de ficar vendo a doença, o problema, como um obstáculo para você se aproximar a Deus. Faça dessa doença um motivo de você se aproximar, não de ficar mais distante, de se distanciar, de se aproximar de Deus. Pegue essas pedras e se desvie dela.
Ou melhor, não, se você vai desviar, você não pega, né? Então, corrigindo, passe por essas pedras se desviando delas e chega até o outro lado da margem, que lá vai ter correntes de águas vivas. Porque por onde você passou, por onde você caminhou e se desviou das pedras, não tem água, não tem nada, não tem vida. Mas quando você chega do outro lado, que você passou pelos cascalhos, que você chega do outro lado, você vai ver a fonte de água viva correndo. Você vai sentir a presença do Deus vivo. Você vai sentir a presença do Espírito dele dentro de cada um. Aí vai acender a tocha que foi acesa no rei. Vai acender a esperança que o rei teve novamente. Mas para o rei ter, é porque quando ele recebeu a notícia, não é que se apagou. É que ele pensou. Mas aí ele pensou com o pensamento que de Cristo. Ele não pensou já era, acabou, não. Ele pensou e falou, peraí, eu caminho com o próprio Deus, eu converso com Deus, eu tenho intimidade com Deus, então peraí. Ele pensou em Deus, ele não pensou no problema, ele pensou no que ele tinha que fazer para inverter a situação. Ele não pensou, acabou, eu vou perder meu reinado, eu vou perder tudo, não. Ele pensou, peraí, eu tenho intimidade, eu vou conversar, eu sei onde encontrar o Pai. Eu sei que se eu virar para a direita, ou eu virar para a esquerda, ou eu clamar de joelhos, ele vai me ouvir, eu sei. Porque ele tinha intimidade. Para a gente encerrar, ele tinha ali intimidade. Quando a mulher tocou na orla, Jesus tinha intimidade com o Pai. Jesus caminhava com o Pai estava nele e ele estava no Pai. Então quando aquela mulher tocou, ele sentiu que dele saiu virtude. Mas saiu porque ele passou na pedra? Não, saiu porque alguém provocou aquilo. Saiu porque alguém provocou aquilo. Então se alguém provoca a Deus, meus amados, provocar a Deus não é você barganhar com Deus, não é eu dar com a direita e estender a esquerda para receber, não. Você provocar a Deus é você falar, Senhor, eis-me aqui. E Deus vai falar, estou te vendo. Olha para mim, Senhor. Ele fala, estou te vendo. Atende-me o meu clamor, Deus. Ele fala, estou te ouvindo. Fala comigo, ó Deus. Então me peça, meu filho. Olha só a intimidade. Você clama e ele ouve. Você fala e ele responde. Você pede e ele te atende. Por quê? Porque você tem intimidade com Deus. Você fala com Deus, você respira Deus, você pensa em Deus, você está na rua, você está com Deus, você está no trabalho, você está com Deus, você está no ambiente familiar, você está com Deus. Nada vai tirar o seu foco. Se você está na rua para tirar seu foco, você caminha para você estar sempre vendo Deus. Se você está no ambiente familiar e não te convém, você vai se virar, você vai se esquivar para poder estar sempre olhando para Deus. Se você está no trabalho e alguma coisa não está certo, você vai poder também sobressair porque você está com Deus. É fato, é bíblico, é a palavra, é o ensinamento, é os mandamentos, é a lei. Isso é o que Deus quer de nós. Meus amados, não tem salvação sem obediência, não tem obediência sem as leis, não tem as leis sem a eternidade, não existe. Um caminha lado a lado um com o outro, mas são sequências. Eu não posso pular etapas, são sequências. Eu tenho que seguir aquilo que Deus pediu para mim fazer. Eu tenho que seguir o que a minha mente diz? Não. Eu tenho que seguir o que o coração diz? Não. Eu tenho que seguir o que o Deus que está dentro de mim me pede para fazer. Se Deus ele faz moradia dentro de mim, ele vai pedir para mim fazer. Então eu farei. Se Deus ele está na minha mente, se Deus ele governa os meus pensamentos, assim eu irei fazer. É fato. É assim que funciona. Então coloque, meus amados, na cabeça de vocês, coloquem isso. Isso é para mim também, eu estou pregando para mim também. É muito forte, o que eu estou falando serve para mim também. Coloque dentro de cada um de vocês a obediência, o temor à palavra de Deus. Não é ter medo de Deus,
mas é você ter temor. O temor vai gerar o respeito vai gerar a intimidade vai gerar o sobrenatural vai testificar ao mundo que você é separado deste mundo, que você é de Deus. É isso, é assim que funciona. Não tem outra maneira, não tem faculdade, não tem teologia, não tem. Nada vai poder, nenhum estudo vai poder te aproximar de Deus, nenhum diploma vai fazer você ter intimidade com Deus, não existe. O que vai fazer você ter intimidade é a sua entrega, é a sua obediência, é o seu respeito pelas leis, que vai te trazer alegria em fazer as leis, em cumprir as leis, para que sobrevenha o próprio Deus, o próprio Espírito, o próprio Filho dentro de cada um. É assim que funciona. Então, para a gente encerrar, eu vou ler aqui o 17, ó. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura, tu porém tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Acabou. É assim que funciona. Vocês viram? Mas não foi assim não, ó. Um passe de mágica como ensinam aí não. Cuidado. Estão ensinando você a barganhar com Deus, a você dar para receber, não é assim. Não. Então cuidado, meus amados, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. E lembrando, temos que obedecer, andar nas leis, crer e praticar. Porque se nós obedecemos, automaticamente vamos sentir necessidade, vontade de caminhar com Cristo. Se nós caminharmos com Cristo, vai ser despertado dentro de nós o quê? A sede de justiça. E se a sede de justiça está com nós, a fé já se faz presente. E se a fé está presente em nós, é porque o próprio Deus está entronizado ali, ó, está dentro de nós. É fato, é Bíblia, é palavra, é mandamentos, é segmentos. Faça, apenas creia, faça, para você ver o resultado. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus.